Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem animados para mais uma aula de ciência. Hoje, a professora Edilene vai falar e conversar um pouquinho com vocês sobre a água para todos, a água, um recurso natural, o mau uso da água e o porquê precisamos economizar a água, tratamento da água e o tratamento de esgoto. Vamos lá? A água, um recurso natural e essencial para os seres vivos. As pessoas, os animais, as plantas e os demais seres vivos precisam de muita água para sobreviver. Veja a seguir alguns usos que nós, seres humanos, fazemos da água no nosso dia a dia. Nós usamos a água para beber, fazer comida, tomar banho, escovar os dentes, lavar as roupas e fazer a limpeza da casa, o higiene do nosso corpo do dia a dia. A água também é usada para o lazer e na prática de esporte aquático, como o da natação. Os rios e os mares são usados como vias de transporte, levando pessoas e mercadorias de um local para o outro. Da água também nós retiramos alguns alimentos, como ostras, camarões e algas. Mas como seria o mundo sem a água? Você deve estar pensando que isso é impossível, não é? Pois já deve ter ouvido falar que a maior parte da superfície do planeta Terra é composta por água. E você tem razão de estar pensando assim. Porém, quase toda essa água é salgada e ela é encontrada nos oceanos, sendo imprópria para o nosso consumo do dia a dia. A maior parte da água que utilizamos para beber e fazer as nossas atividades cotidianas é a água doce. Ela vem dos rios e dos lagos. Veja nesse esquema, aqui nesta imagem, vocês vão observar a quantidade de água doce e a quantidade de água salgada que existe no nosso planeta Terra. Essas garrafinhas que estão com a cor azul mais escuro, ela representa a quantidade de água salgada que existe no nosso planeta Terra. E essas garrafinhas que estão com a cor azul mais clarinho, ela representa a quantidade de água doce existente no nosso planeta. Observa que, como a quantidade de água salgada é uma quantidade bem maior do que a quantidade de água doce, e no qual já sabemos que a água doce é a qual nós usamos no dia a dia para afazeres do nosso dia a dia. Então, ela existe uma quantidade bem menor. Planeta Água. O mau uso da água. Nem sempre nós cuidamos dos rios, lagos de maneira adequada, não é mesmo? Ou também utilizamos a água com sabedoria. Diversas atividades humanas causam a poluição da água. E em muitas delas ocorre o desperdício desse recurso tão bem e natural. Há outro problema também, é que a água doce não é igualmente distribuída no nosso planeta. Há países onde a população é grande e existe pouca água doce disponível. Nesses lugares, muita gente sofre com a escassez, com a falta de recurso desse bem tão precioso que é a água. Essa desigualdade de distribuição de água também pode ser sentida dentro de um mesmo país. No caso, nós, no Brasil, por exemplo, existem locais onde a população sofre com a falta, com a escassez de água. Por exemplo, pessoas que moram no Pernambuco têm uma consequência muito grande de seca e eles precisam e vão longe em busca de água. Nessa região também,
Os animais sofrem muito com a seca, porque com a escassez, com a falta de água, os animais acabam morrendo, porque os rios, os lagos, eles secam e fica faltando água para os animais. O mau uso da água e seus impactos. Olhe e observe a figura. Nós podemos ajudar. Tomar um banho demorado, nós estamos gastando uma imensa quantidade muito grande de água. Se deixar o chuveiro aberto o tempo todo, né? Escovar os dentes com a torneira ligada, também eu estou gastando muita água. Lavar o carro todo final de semana com mangueira, com água muito forte, também estou gastando água sem a necessidade. O uso versus abuso. Com 50 litros de água por dia, uma pessoa é capaz de manter sua higiene e preparar a sua refeição. Vocês sabiam disso? E matar a sua sede. Porém, quando usada de forma abusiva, de uma forma muito grande, com um desperdício muito grande, essa quantidade se multiplica desnecessariamente. O uso excessivo pode acarretar a diminuição do volume ou o esgotamento dos reservatórios subterrâneos. Por que precisamos economizar a água? A cada vez mais, o nosso planeta sofre grandes consequências por desperdício de água. O consumo e o desperdício de água também aumenta muito a cada ano. No entanto, nós sabemos que a quantidade de água na Terra é mais ou menos a mesma há muito tempo. E o resultado disso é que as pessoas e os demais seres vivos sofrem cada vez mais com a escassez, com a falta da água. É importante usar a água com sabedoria, como nós já vimos acima, de modo que ela não falte para ninguém, para nós e nem para as futuras gerações que está por vir. Por isso é importante a gente começar a economizar desde agora. A importância de economizar a água, essencial na nossa vida. Dicas de como economizar a água. Temos 3 dicas aqui, como que a gente pode ajudar a economizar. Primeiro, banho rápido. Se você demora no banho, você gasta de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos, de no máximo 15 minutos, você economiza água e energia. 2. Escovando os dentes. Se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você gasta até 25 litros de água. Muita água, né? Então, o melhor é primeiro escovar e depois abrir a torneira. 3. Torneira fechada. Torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros de água por dia. Então, quando você for lá escovar os dentinhos, lembre-se de verificar a torneira se ela realmente está fechada, que ela não está pingando gotinhas, porque em gotinha vai gastar muita água, né? Vai dar muito desperdício de água. E o tratamento de água, vamos verificar qual é esse processo. A água que nós usamos no nosso dia a dia é coletada de rios e de lagos, né? Porque nós aprendemos lá atrás que a água doce nós encontramos dos rios e dos lagos. E pode conter sujeira e seres causadores de doenças. Por isso, antes de ser distribuída para o consumo da população, a água passa por estações de tratamento.
Então aqui vocês podem verificar a estação de tratamento da água, né? Temos aqui o lago, ela é retirada do lago, ela vai passar por uma tubulação, né? Por esses canos que vai caindo dentro das caixas e vai fazendo o tratamento, né? Dentro desses tanques, no qual ela passa por esse processo para eliminar a maior parte da sujeira, né, existente aqui dentro dela. Depois ela sai novamente pela tubulação, pelo cano, e vai para outra caixa adicionada à água, eliminando os seres, né, causadores de doença, né, os micróbios. E a partir daí, nesta caixa aqui, a gente tem a água correta para o uso, né? A partir daqui ela vai para as escolas, vai para as casas, são distribuídas para as pessoas fazerem o uso do dia a dia. Temos também aqui o esquema do tratamento de esgoto, né? A água já usada com outros dejetos é chamada de esgoto. E é muito importante tratar o esgoto para que a água fique limpa, seja devolvida aos rios para usar novamente, né? Para os lagos e os mares. Essa limpeza é feita nas estações de tratamento de esgoto também. Aqui vocês observam o tratamento de esgoto, né? Sai lá da cidade, pelos canos também, né? E vai para reservatório, passa por grades, aonde vai eliminando a sujeira, cai dentro da caixa de areia, que também já elimina um pouco da sujeira, sobe para outra caixa, né? Os decadores de vermes, de resíduos que ainda existe na água, ela desce para outra caixa para realmente ver que não tem nenhuma sujeira na água e então ela chega numa grande caixa que a partir dali são levadas e jogadas aos rios, aos lagos e aos mares novamente para o uso. Mas infelizmente nem todos os lugares contam com esse tratamento de água de esgoto, quando jogado diretamente em rios, lagos e mares. O esgoto provoca a poluição da água e acaba provocando doença em nós que somos seres humanos, né? O consumo de água não tratada e poluída pode causar muitas doenças graves. Mesmo tratada, a água pode conter impurezas, pois percorre um longo caminho nos canos até chegar às residências das casas e vão criando lodo, vão criando sujeiras, né? Que até chegar nas casas, nas empresas, nas escolas, ela pode conter ainda alguma sujeira que pode ainda dar vermes e provocar doenças, né? E por isso que a água que sai da torneira deve passar por um filtro. Então lá na nossa casa, na escola, além dela ser tratada lá, ela vai ter que passar por um filtro ou ser fervida antes de ser consumida. Só assim ela se torna potável, limpa, própria para o nosso consumo, sem risco à nossa saúde. A água que você não vê. No nosso planeta existe uma quantidade de água muito grande em vários níveis, em vários objetos existentes. Por exemplo, olhem bem aqui essa imagem. A torneira. Por exemplo, aqui, a cerveja, né, de 1 litro. Olha a quantidade de água, né, de litros de água que ela gasta. Aqui temos o arroz, a quantidade de água que ela gasta também. A manteiga, olha a quantidade, a gota. Quanto maior a gota aqui, vocês observem que maior é a quantidade de água que gasta, né, a manteiga. Olha como ela gasta bastante água. O leite, ele também consome água. O queijo, um pouquinho maior também a quantidade de água. A batata,
né? A carne de boi, olha a quantidade de água que existe na carne, né? Na banana, na carne de frango, uma quantidade também grande de água. Então, todos os objetos animais, no objetos, produtos no qual nós usamos no dia a dia, os animais, seres humanos, todos nós, existe uma quantidade de água consumida. A água, meus amores, é um bem precioso, né? É muito importante que nós não devemos desperdiçar, pois ainda precisamos muito dela no nosso dia a dia. Então, vamos cada um fazer a nossa parte e cuidar bem da nossa água. Segue aqui para vocês uma atividade para vocês copiarem no caderno e responder, tá? De marcar X. Vocês vão marcar X na onde for a resposta correta, tá bom, meus amores? Um abraço bem apertado e até a próxima aula.